A dúvida que eu tenho, e é uma dúvida realmente, não tenho uma opinião sobre isso, é se uma ruptura de fato com o poder econômico incidindo dentro da política, se uma ruptura de fato com as regras econômicas que estão colocadas aí, com o tipo de dívida pública que foi estabelecido, o tipo de lucro que foi estabelecido também, se uma ruptura com isso não requer um processo parecido com o revolucionário, se não revolucionário em si. Porque me parece, com a base que a gente tem política no país, que para fazer isso legalmente, quer dizer, passando pelo poder legislativo, compondo com a sociedade, colocando todos os players na mesa, eu me pergunto se é de fato possível você quebrar a lógica do capital. Eu te pergunto isso porque você acabou de falar que você gostaria muito de impor um novo sistema tributário no país. E aí eu me pergunto assim, o quanto que você não vai ter que impor mesmo? O quanto que ele seria viável de passar na Câmara? Pois é aí que eu te digo que tem a ver com como é que tu chega no poder, né? Porque eu acho que se eu ganhar as eleições, se o pessoal ganhar as eleições e eu me tornar presidente da República, isso vai ser um sinal de uma mudança profunda no país. Tá? Do desejo da população e de na fato. Correlação de forças também. Tá? Então, eu vejo que se a gente usa atalhos, como o PT usou, né? Com as alianças, né? Alianças, inclusive, sem nenhum viés programático, né? Totalmente fisiológicos, nem ideológico, nem programático, é um atalho para chegar no poder. Só que esse atalho, ele faz com que se chegue no poder sem as condições de fazer as grandes mudanças. Muito embora eu ache que o Lula tinha condições, não talvez de fazer as mudanças revolucionárias que muitos gostariam, mas ele tinha condições de fazer mudanças democráticas muito mais profundas do que ele fez. Né? Por exemplo, a Constituição Bolivariana da Venezuela, eu não sou uma chavista, né? Mas eu acho que Venezuela nos traz alguns exemplos importantes de valorização da democracia direta, né? Os referendos revogatórios, os plebiscitos, os enfrentamentos que o governo do Chávez fez com o poder econômico. Então eu vejo que o Lula, mesmo com as limitações que ele tinha, algumas coisas do ponto de vista da radicalização da democracia seriam possíveis e que não necessariamente necessitariam de mudanças legislativas no Congresso, né? Ou se fossem necessárias a partir de um processo de mobilização. Por isso que eu sempre digo também que não basta só eleger um governo do PSOL. Né? O que nós tivemos em junho no Brasil teria que se repetir muitas vezes para que um governo do PSOL tivesse sucesso em fazer essas mudanças. Né? É óbvio que a mudança tributária que a gente propõe encontraria uma resistência brutal das elites econômicas, das classes dominantes. Então, como vencer essa resistência? Eu acho que junho mostrou, e nisso junho foi muito eficaz, em mostrar que quando o povo sai às ruas, os de cima tremem. Né? Tanto é que eles prometeram 1000 coisas que iriam fazer ao longo daquele momento de tensão, onde as pessoas estavam na rua, e depois, com o refluxo do movimento, eles engavetaram tudo. Né? Então, eu acho que um governo do PSOL seria também um governo de mobilização permanente do povo para se enfrentar esses interesses poderosos. Achei interessante você colocar junho, quando houve uma promessa, né, que viria o entendimento do recado das ruas, porque eu ia te perguntar justamente sobre algo que aconteceu em junho, que na minha opinião é o episódio mais não comentado do que aconteceu naquele mês, que foi o pronunciamento da Dilma quando ela anunciou a possibilidade que ela estaria inclinada a aceitar uma constituinte nova, que seria talvez a melhor forma de se lidar com uma demanda tão essencial, que era o sistema não está bom, como você colocou no começo da nossa entrevista. Você seria favorável a uma constituinte nova? E o que aconteceu com aquela ideia? Porque não me parece que as ruas aceitaram essa ideia. Não me parece que houve um respaldo, que as pessoas responderam àquela ideia. Acho que se eu tivesse que fazer uma crítica à consciência popular naquela hora, é que as pessoas não entenderam e não apoiaram um processo de reforma política no país naquela hora onde ele parecia
mais possível do que nunca. Eu acho que, de uma certa forma, as pessoas não respaldaram porque o governo já não tinha legitimidade naquele momento para ser o protagonista de um processo de mudanças, né? A legitimidade do governo estava em xeque. Mas isso não é muito perigoso? Porque quem mais do que o governo pode convocar uma constituinte nova? Claro, mas veja só, a Dilma usou a constituinte naquele momento justamente em que ela estava apavorada com a situação, né? Com medo do que estava acontecendo nas ruas, e a constituinte como uma válvula de escape, né? Para dar uma vazão àquele processo. Mas ela não conseguiu apoio nem na base do próprio governo para isso. PMDB, claro, que não tem muito interesse em fazer uma reforma constitucional. Eu acho que uma constituinte é uma bandeira necessária, né? E acho que esse é um tema a ser pautado por um governo do PSOL, né? Porque como é que a gente iria reconstruir as instituições que estão questionadas pela população? A partir de um processo constituinte. Agora, esse processo constituinte também teria que se dar sob novas bases, porque se a gente tiver um processo de eleição dos deputados constituintes nas mesmas bases que nós temos as eleições hoje, talvez a gente não conseguisse, né, ter uma constituinte realmente representativa do povo. Entendo. Então teria que se mudar o processo de financiamento das campanhas, né? Teria que se permitir as pessoas se candidatarem sem partido, né? Porque tem muita gente que quer ser protagonista, mas não se identifica com o partido e acaba sendo obrigado a se filiar, né? E é fagocitado pela lógica dos partidos, né? Então eu acho que a Constituinte é uma bandeira necessária para que se possa pautar essas mudanças estruturais. Acho interessante você ter colocado o fato da candidatura não dentro de um partido, né? Mas algo que me parece algo muito natural, que é uma demanda não só nacional, mas tem acontecido isso muito no mundo, quer dizer, muita gente se levantando em nome de uma democracia mais permeável. Mas eu te pergunto, a impressão que se dá, e havia muito o slogan disso na rua, a própria lógica de movimentos que puxaram muitas das manifestações, tem uma rejeição à palavra e à ideia de liderança. A impressão que eu tenho é que de junho para cá ele não conseguiu produzir muitas vozes que se apresentaram como lideranças possíveis para fazer esse trabalho que você fala, quer dizer, de tipo, representar o imaginário político dentro das eleições. Como você avalia isso? Você realmente acha que há uma rejeição à liderança hoje em dia nesses novos movimentos? E o que você acha que isso pode produzir de resultados positivos e negativos dentro do cenário eleitoral? Eu acho que tem dois processos distintos, né? Um processo que se dá na grande massa da população, digamos assim, nesses milhões que foram às ruas, e um processo que se dá numa vanguarda que vem se ampliando, digamos assim, desde junho. O processo na grande massa é esse, é a rejeição às lideranças, o que é ruim e bom ao mesmo tempo, porque é uma rejeição às lideranças conhecidas, às lideranças tradicionais, né? De uma certa forma, é uma rejeição aos partidos de esquerda tradicionais, ao PT, ao PCdoB e as instituições ou as organizações que eles comandam, como a CUT, como a UNE, como a UBS, né? Que perderam credibilidade. Então, esse é um processo que tem o seu lado positivo, porque é da negação dessas velhas direções que já não têm mais legitimidade, já não representam mais. Ao mesmo tempo, é negativo, porque não se vai a lugar nenhum sem uma liderança, não uma liderança, mas sem um conjunto de pessoas que possam liderar um processo. E aí que eu te digo que tem o segundo momento desse processo, que é num setor de vanguarda, mas que vem crescendo, que forjou, sim, lideranças nesse processo de junho. Por exemplo, o Juntos, eu acho que é uma expressão, né? É um movimento de juventude que se fortaleceu nesse processo. O MPL também é um movimento, né? Embora num outro patamar e com uma pauta mais restrita, mas que também apareceu como uma liderança para setores de vanguarda. Como movimento, mas não como nomes. Eu quero dizer o seguinte, o MPL não apresentou um candidato
a deputado, que seja. Sim. Quer dizer, o MPL não falou assim, ó, eu sou o candidato que vai representar o movimento passe livre da tarifa zero. E eu discordo de uma parte do seu argumento. Eu acho que grande parte da rejeição de liderança se dá realmente dentro dos movimentos internamente, quer dizer, a horizontalidade como um valor muito absoluto. Quer dizer, a gente não apresenta líderes para a sociedade. Nosso movimento, as pessoas falam como indivíduos, não como movimentos. A gente viu recentemente a emergência, talvez, de um líder novo no MTST. Quer dizer, tem o Guilherme Boulos, que fala em nome, que se torna um rosto, uma voz e uma articulação que representa o seu movimento. Mas a gente não viu isso no MPL, a gente não vê muito isso em movimentos sociais mais emergentes, movimentos sociais que aparecem dentro de uma nova lógica pós-partidária, pós-velha esquerda, digamos assim. Sim. Mas eu acho que são setores, né? Eu acho que não dá para generalizar. Né? O MPL, talvez essa seja a fraqueza do MPL, né? Não se postular. E parte da força também, né? E parte do processo em que eles conseguiram se constituir. Mas eu vejo que, assim como tem movimentos que são autonomistas e defendem esse processo horizontal, eu vejo que no povo, de um modo geral, há uma busca por lideranças. Né? Não é à toa que o Guilherme Boulos se constituiu enquanto essa referência. Ele lida com um povo que tem necessidades muito objetivas e que busca vitórias muito necessárias para a sua sobrevivência. Específicas e claras, né? Exatamente. E para se ter vitórias, é fundamental se ter liderança, se ter uma direção para o movimento, se ter uma pauta clara. Né? Então, eu acho que junho produziu um processo tão gigantesco e uma vitória tão pequena em relação ao tamanho do movimento, justamente porque não conseguiu ter essa clareza de pauta e de liderança. Mas acho que, como eu te disse no início, é um processo, a negação e a afirmação de algo novo. Então, por exemplo, na juventude lá no Rio Grande do Sul, a gente tem várias lideranças do Juntos que são filiados ao PSOL e que vão ser candidatos. Temos o Lucas, que é do LGBT, temos o Bernardo, que é da maconha, temos a Fernanda, que já era vereadora e que foi parte também desse processo de construção do Juntos e que também é candidata. Então, tem lideranças que surgiram desse processo. Começaram a emergir. Mas tem outros movimentos que se recusam a fazer essa disputa mais política. Né? Eu acho que é legítimo, é direito deles escolherem o lugar onde querem ficar. Mas se a gente quer disputar um outro futuro para o Brasil, a gente precisa constituir lideranças que se postulem, né, e que busquem ganhar o apoio popular, o reconhecimento popular. Falando nisso, né, de estrutura partidária, você falou das novas candidaturas que estão aparecendo do PSOL. Falar um pouco sobre o processo que o PSOL passou nos último mês, principalmente, mas desde o começo do ano, quando a candidatura do Randolph apareceu, houve uma série de crises internas do PSOL que tomaram o público, quer dizer, chegou no público séries de crises internas que se colocaram na retirada de candidaturas, né? Do Safatli em São Paulo deu uma repercussão muito forte. Eu até conversei com o Safatli, tem uma entrevista minha disponível falando sobre como o PSOL havia representado mais do mesmo, não no sentido da velha política, mas dos velhos vícios dos partidos de esquerda que se fragmentam muito fácil, que se desmobilizam por diferenças internas e acabam não conseguindo avançar eleitoralmente, né? E quando o Randolph saiu do PSOL, houve uma divisão muito clara. Houve muita gente que falou, não, ele racha o PSOL, ele não representa de fato o ideal de esquerda, que grande parte do partido e vários nomes fortes do PSOL não identificavam nele uma esquerda viável. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de fora, parece um pouco bagunçado do PSOL, e como isso pode impactar negativamente nas eleições desse ano.